Oh, glória a Deus, maravilha! Vamos a um texto da palavra do bom Deus. Primeira carta, primeira epístola, escrita pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Alguns versículos, ou melhor dizendo, algumas ideias neste único versículo. Vamos ficar por aqui apenas neste único verso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, nós a lemos insistentemente, de uma maneira variada, e todas as vezes que nós a lemos, a gente sempre encontra algo novo, algo glorioso, porque a Bíblia de fato é a palavra de Deus, e assim como as suas misericórdias, elas renovam-se a cada manhã. Eu sei que você já leu esse texto inúmeras vezes, assim como eu também já o fiz, e eu quero trabalhar um detalhamento nesse texto bem simples, uma ideia, e queira Deus que, por intermédio de sua palavra, mais uma vez, o Espírito do Senhor confidencie algo ao seu coração. Nisto, conhecemos que estamos nele. Eu não posso reconhecer algo antes que eu conheça. Então muitos não reconhecem porque não conhecem. Nisto conhecemos. O reconhecimento é como se fosse um renovar. O reconhecimento é um reater, é um reaver, é um rever. O reconhecimento não é à primeira vista. Sabe aquela história de amor à primeira vista? O reconhecimento não é isso. O reconhecimento é refortalecer, é a glória da segunda casa. Então, se eu não estou reconhecendo Deus, é porque talvez eu não tenha conhecido inicialmente. Se eu tiver dificuldade em conhecê-lo, consequentemente eu terei muito mais dificuldade ainda em reconhecê-lo. Eu não posso rever algo sem antes ter visto pela primeira vez. Então, nisto conhecemos. Antes de você pensar em reconhecer, conheça. Nisto conhecemos. Conhecemos que estamos nele. Esse é o nosso estado. Nós estamos nele. Mais do que estar num credo, do que estar numa filosofia de vida, mais do que estar unido, é preciso estar reunido, e só será possível estar reunido se anteriormente estivermos unidos. Então, é mais do que estar num credo, numa filosofia de vida, é mais do que estar num ambiente, é mais do que estar num lugar, é estar numa pessoa, é estar nele. E como a recíproca ela é muito verdadeira, estando nós nele, também é possível conhecer que ele está em nós. Na verdade, estar nele é uma reação, é reativo ao fato de que ele esteja em nós. Então, se ele não viesse a nós, nós não iríamos a ele. E se ele já veio a nós, a expectativa de Deus, expecta-se de que nós possamos ir a ele. Então, vá a ele, porque ele já veio a nós. E estando nele e ele em nós, pois a prova disso é que ele nos deu. E ele nos deu sem reserva. Ele nos deu de si mesmo. Ele nos deu do seu espírito. Ele não nos deu apenas de suas mãos. O doador, mais do que dar a dádiva, deu-se em primeiro lugar. Deu de si mesmo, parte de si. E agora eu preciso dizer algumas coisas que são verdades absolutas, inequívocas, verdades talvez não tão populares, mas o objetivo central da minha fala nesse vídeo. E o que eu é? A fé vem pelo ouvir, é por isso que você não precisa ver-me, precisa ouvir-me. Então eu estou gravando a tela no meu celular, a um fundo de um som musical. Eu queria que você lesse, relesse. Não pode se reler antes de ler, então você precisa ler e reler. Isso é ruminar, como diz o livro de Deuteronômio.
preciso, através desse texto, dizer algumas verdades do tipo: Deus não está circunscrito, Deus não está preso, eu não posso ater Deus, de modo algum fazê-lo isso. Eu não posso ater Deus apenas ao meu mundo evangeliquez. Eu não posso apenas, como se Deus fosse precisamente necessário, como se Deus fosse órfão, carente ou refém disso. Eu não posso ater-me Deus apenas no mundo que aparenta religiosidade. Então, por que eu pensar que Deus deu-me apenas quando essa dádiva ela está atrelado ao meu mundo da religiosidade? Por que eu vou pensar que foi Deus quem me deu apenas quando a dádiva é, por exemplo, um ministério que eu não sou digno, mas que Ele graciosamente, bondosamente confiou-me por sua misericórdia? Eu não tenho dúvidas que foi Ele quem deu-me, imerecidamente, graciosamente, generosamente, gratuitamente, sabendo das minhas limitações, sabendo que muitas vezes eu não atingiria e não atenderia a demanda, o chamado, mas Ele deu-me. Mas será que antes dele dar-me, confiar meu ministério, não é Ele quem deu minha vida antes de mais nada? Então, se você toca um comércio, por que você acha que a oportunidade que você tem para falar de Jesus, ou para louvar o seu nome, ou para participar de um grupo, ou exercer liderança foi Deus, e aquele comércio não foi Deus quem te deu? Aquele emprego, aquela vaga de emprego, não foi Deus quem te deu? Por que você acha que isso é apenas fruto do seu trabalho? Por que tirar Deus da sua vida secular? É verdade que o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, mas para os crentes, o meu Deus do meu século presente chama-se Jeová Jireh, Jeová Rafá, chama-se Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Foi Ele quem elegi como Deus da minha vida, Deus da minha casa, indiferentemente dos compartimentos que ela tem, grande ou pequena. Foi Deus quem me deu. Eu tive que fazer algo, lógico, porque Ele me criou com capacidade para tanto. Então, o carro que você tem, foi Ele quem te deu. A casa que você tem, foi Ele quem te deu. A vida, o pão sobre a mesa. E daí eu preciso dizer algo muito forte. E eu preciso dizer isso. Que talvez aquele emprego que você esquece de atribuir a Deus tenha sido realmente Deus quem te deu. E talvez aquela agenda, pregador, que você conquistou de outro modo, pregando para a galera, você está entendendo? Trilhando a rota da popularidade, pregando o que dá certo ao invés de pregar o que é certo. Será que necessariamente pelo fato de ser uma agenda foi Deus quem te deu? E será que pelo fato de que teu patrão te xinga ou alguém compra e não paga, enfim, não foi Deus, foi o diabo? Por que nós vamos pegar esse Deus e perder-se? Sabe as artes, os artistas, verdadeiramente artistas, aquela obra de arte, construção civil, por exemplo, descobertas como a energia elétrica, descobertas como a escrita. Por que não colocar e não atribuir Deus a isso? E daí eu preciso dizer que há empresas de empresários que foi Deus quem confiou essa empresa ao empresário. Mas há pastores de igrejas que não foi Deus quem confidenciou. Foi outros métodos e outros meios. Um apadrinhamento, um nepotismo, uma negociata. Pesado ouvir isso, né? Aí talvez as oportunidades no mundo eclesiológico não necessariamente significa que é Deus. Por que todas as oportunidades que é no mundo eclesiológico atribui-se a Deus e as oportunidades da vida secular atribui-se ao diabo? Ou apenas a uma necessidade? Seria Deus circunscrito apenas a uma esfera de ação? Ou seria Deus aquele que governa o mundo como um todo? Então pense nisso em nome de Jesus. Nisto
conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E ele nos deu do seu Espírito sem reserva, sem especificações e limitações geográficas. Ele nos deu do seu Espírito para que, por intermédio desse, eu pudesse trabalhar. Isso dignifica o caráter, isso coloca pão na minha mesa e honra o seu nome, porquanto ele é digno disso. Então, lá no meu trabalho, eu posso manifestar Deus e manifestar que sou dele e ele manifestar-se em mim. E não apenas quando a minha fala atém-se ao mundo da religião, necessariamente. Porque Jesus falou de construção civil, Jesus falou de lavoura, Jesus foi de profissão carpinteiro. Então Deus pode ser manifesto. Eu sou dele e sou dele sem reservas. Ele é meu e não é meu apenas para algumas coisas. Ele é meu e não é meu apenas quando eu estou com o microfone na boca. Ele é meu e ele é meu quando eu piloto, quando eu dirijo, quando eu relaciono-me. Ele é meu e eu sou dele. E eu não posso perder essa consciência. Sua graça é abundante, sua misericórdia é excelente e seu amor não tem fim. Que Deus, o Senhor, nos conscientize disso. Que Ele nos dê o seu Espírito, sem hesitação, sem medida. Seu Espírito maravilhoso e gracioso, que me tornará apto em toda maneira de viver, a fim de que tudo que faço, quer comamos, quer bebamos, 1 Coríntios 10:31, que façamos isso para a glória de Deus. E que esse Espírito bendito e santo possa diuturnamente estar sempre lembrando-me dessas verdades e não permitindo que eu esqueça-me disso. Isso é mais do que uma verdade a ser acrescida ou pregada e se vivenciada. E, na verdade, essa é uma oração que faço, para que quando eu esquecer-me dessa verdade, como diz João 14:26, que esse santo e bendito Espírito me faça lembrar de que eu tenho um dono e que eu não sou dono de mim mesmo. Que Deus, o Senhor, nos ajude por sua graça e misericórdia. Reflita nisso por um instante, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.